Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje eu quero falar com você que exerce o ministério pastoral ou alguma liderança de gente dentro da Igreja de Jesus Cristo, ou que sabe que é vocacionado e quer viver, essa vocação do ministério pastoral, ou quer exercer algum tipo de liderança dentro da Igreja de Jesus Cristo. Quero pensar com vocês a respeito de uma fala de Jesus que está no capítulo 10 do Evangelho de João, verso 11. Eu vou ler apenas o verso 11, mas você aí na sua casa depois leia todo o capítulo 10 para você ter um entendimento melhor do contexto. Jesus fala o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Uau! Fantástico! Meus irmãos, nós precisamos entender aqui que Jesus Cristo, ele se coloca na qualidade do bom pastor. Esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter desse texto. E quando ele faz isso, ele preenche a representação de Deus lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Como, por exemplo, nós temos lá no Salmo 23, verso 1, né? Ou então em Isaías 40, verso 11. Jesus Cristo, ele preenche, ele completa, ele encarna, essa palavra acho que é melhor para isso. Jesus Cristo, ele encarna essa representação do bom pastor que já havia sendo apontada lá no Antigo Testamento, nesses textos que eu mencionei. Então, ele vai cumprir, essa promessa divina do bom pastor. Ele cumpre a promessa da vida abundante, de que o bom pastor daria uma vida abundante para as suas ovelhas. E aqui, vida abundante não tem nada a ver com essa nossa mentalidade de prosperidade materialista e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. O que é a vida abundante que o bom pastor vem dar? A nova vida eterna do Espírito, proporcionada pelo sacrifício expiatório do bom pastor. Isso é a vida abundante que o bom pastor vem dar para as suas ovelhas. É a vida eterna por meio do seu sacrifício expiatório. E aí, avançando um pouco mais, ali no verso 12 desse capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus, ele faz uma oposição, ele se coloca em oposição aos pastores mercenários, aqueles líderes que prejudicavam o rebanho, que eram maus de coração. Jesus é um contraponto, é uma oposição a isso. Porque ao invés dele abandonar as ovelhas, abandonar o rebanho, ao invés dele tirar a vida dessas ovelhas, este bom pastor estava preparado para dar a sua própria vida em sacrifício por essas ovelhas. Os maus pastores, os pastores mercenários, nessa reflexão do texto de João, eles nem amam a Deus e eles nem amam as ovelhas. E os lobos a qual fala no texto são os falsos mestres, que são um perigo para a igreja, a qual esses pastores não estão nem aí, esses pastores mercenários não estão nem aí. Então as ovelhas estão à mercê desses falsos mestres, desses lobos. Já o bom pastor não. O bom pastor, ele dá a vida por essas ovelhas. Ele se sacrifica por essas ovelhas. Ele está em total oposição. Então, meus irmãos, aí nós chegamos no cerne daquilo que é a primeira qualidade de todo aquele que exerce ou quer exercer o ministério pastoral, que sabe que é vocacionado ao ministério pastoral. E essa primeira qualidade, meus irmãos,
que o pastor precisa ter é a de estar disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. É isso mesmo. E aqui não é o sacrifício expiatório. O pastor não vai fazer um sacrifício expiatório, porque esse já foi completo em Jesus Cristo. Só Jesus salva. Só Jesus. O sacrifício dele é o suficiente. O sacrifício de Cristo é o único e suficiente. Então a expiação é dada por meio do sacrifício do bom pastor Jesus. Mas todo aquele que quer exercer o ministério pastoral, que quer cuidar de gente, pastorear gente, ele precisa estar disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. E ovelhas que não pertencem a ele, ovelhas que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus confiou a estes vocacionados, para que eles cuidem, para que eles apacentem. Então, meus irmãos, olha isso como é muito louco. Nessa primeira qualidade já é arrebentada qualquer pretensão egoísta, humanista, mercenária, vaidosa. Nessa primeira qualidade de que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele precisa estar disposto a dar a vida, ele precisa estar disposto a se sacrificar pelas ovelhas. Então, já nesse crivo basilar, já existe um filtro, já existe uma separação entre aquele que vai exercer o ministério pastoral, a liderança conforme Jesus Cristo, e aquele que vai exercer a liderança, o ministério pastoral, de uma forma mercenária, de uma forma focada em si mesmo, em si mesmada, né? E o que é esse sacrificar a sua vida, já que não é, como eu falei anteriormente, o sacrifício expiatório, a salvação, não é isso. É o pastor nesse exercício, no labor, ele doar a sua vida, ele esvaziar a sua vida, suas energias, sua força, para que Jesus Cristo seja gerado em cada uma das ovelhas do rebanho a qual ele pastoreia. Uau! Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. O pastor, ele precisa estar disposto a dedicar o seu tempo, a dedicar o seu ânimo, a abrir mão de determinadas coisas para cuidar, para pastorear o rebanho de Jesus, para que Jesus seja gerado nessas pessoas. Como Jesus é gerado nessas pessoas? Por meio do labor, do serviço, do trabalho pastoral. É quando esse pastor, ele se dedica no estudo da palavra, na sua pregação, no seu ensino. É quando esse pastor discipula a gente, é quando esse pastor aconselha a gente, é quando esse pastor visita gente, é quando esse pastor acompanha a gente, é quando esse pastor ora por gente, é quando ele dedica o seu tempo a gente. Então, é por meio desse serviço que Jesus Cristo vai sendo gerado nas pessoas, no rebanho. Jesus vai sendo visto em cada uma daquelas pessoas. É o pastor servo, servindo a igreja local, servindo essas vidas, esvaziando, se sacrificando, se doando, para que Jesus, que é o bom pastor, seja gerado na igreja. Cara, isso é fantástico. E não há espaço, irmão, não há espaço dentro dessa fala de Jesus Cristo para qualquer pretensão de projeto de poder. Qualquer projeto de poder humano cai por terra. E esse é um bom critério. Essa fala de Jesus Cristo é um bom critério, é o melhor critério para nós avaliarmos
o nosso ministério, a nossa vocação, as nossas intenções, e também para as ovelhas avaliarem as nossas intenções, as nossas ações, se nós estamos firmados, acordados, agarrados, aliançados ao bom pastor Jesus Cristo, ou se nós estamos em oposição ao bom pastor Jesus Cristo. Então que nós não sejamos encontrados entre aqueles pastores maus, mercenários, que o verso 12 desse capítulo 10 que nós lemos aí, que nós não sejamos encontrados entre eles, mas que nós sejamos vistos, aliançados com o bom pastor Jesus Cristo. Irmãos, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom porque Ele mostra pra gente o que é o ministério pastoral de fato. E você precisa estar disposto a dar a vida por essas ovelhas que o Senhor confiou a você. Essas ovelhas são de Jesus. Ele te vocacionou para que você seja cooperador com Ele na obra que Ele quer fazer na vida dessas ovelhas. Então que você, eu, cada um de nós que somos vocacionados e que vivemos isso, nos dediquemos de verdade para que Jesus seja gerado e visto nessas pessoas. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, falou!